Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e aqui a gente traz vários temas, vários assuntos, várias discussões, teoria, prática, enfim, o dia a dia da clínica psicanalítica e da psicanálise como um todo. Então, aqui é um lugar em que a gente pode trazer diversas situações. Se você tem alguma coisa que você gostaria que a gente discutisse, traz aqui pra gente, coloca nos comentários, a gente vai colocando aqui na nossa lista pra gente poder conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar a partir da seguinte pergunta: por que nos relacionamos? Vamos falar sobre isso? É um assunto importante, a gente vê hoje no dia a dia as pessoas se relacionando, mas por quê? Por que isso acontece? E como é que nós estamos nos relacionando com as outras pessoas? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Vamos lá! Por que a gente se relaciona? Por que a gente busca objetos? Por que vivemos com outras pessoas? Seria só uma questão de sobrevivência mesmo? Que juntos nós somos mais fortes e podemos sobreviver? Ou será que tem algo mais por trás disso? É isso que a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre nossas relações objetais. Freud falava que o objeto seria em relação a qualquer pessoa, qualquer coisa da nossa realidade ou atividade com capacidade para satisfazer ao instinto. Ou seja, aquilo que buscamos para nos satisfazermos, o que nos demonstra que sempre temos uma intenção em relação a um objeto. Jamais seria uma relação em que não haveria uma busca pela satisfação. É um movimento da nossa pulsão com conteúdos vindos do nosso inconsciente, na tentativa de sentir a mesma sensação como nós tínhamos com o objeto original. Então não se trata de uma escolha consciente, estou consciente da minha escolha. Nós escolhemos algo justamente porque tem um movimento que vem do nosso inconsciente. É a partir do objeto que conseguimos reduzir a tensão por algo que nos falta, por exemplo. E esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um material qualquer, ou na definição popular, um objeto, algo ali que está na nossa realidade, ou até mesmo qualquer ação que a gente faça. Seja essa ação real ou seja essa ação algo imaginário. Pelo princípio do prazer, a ideia é a satisfação do inconsciente. Na clínica, sempre vamos deparar com a situação que uma pessoa enfrenta com outra pessoa. Sempre tem alguém envolvido na história que será contada. Raramente alguém chega na clínica falando que não está bem consigo mesmo e que precisa se entender mais e a pessoa fala e não envolve outras pessoas. Sempre tem alguém. Na teoria da pulsão de Freud, ele mesmo fala que não existe uma pulsão se não houver um objeto implícito ou mesmo um objeto explícito. Sempre terá algo, o que nos demonstra que sempre vai haver uma intenção. Não buscamos outro objeto se não houver uma intenção. É esse objeto que é o alvo da pulsão. Agora, vamos pensar no início da vida. Para um bebê, o primeiro objeto com o qual ele se relaciona seria o peito da mãe. Depois do peito, a mãe. Depois da mãe, outras pessoas, objetos da realidade externa, atividades, situações. Então, o início desse movimento também tem a relação com o bebê se envolvendo com o peito materno. O que ele assimila lá vai se associar com as próximas relações. É um movimento que nos leva a uma reflexão importante. Aquilo que vivenciamos na infância também vai influenciar nas próximas relações objetais. Até mesmo aquilo que vem de fora, que nós chamamos de identificação projetiva. E como fazemos as nossas escolhas? A partir da ideia de investimento de energia instintual em determinado objeto, em determinada situação. No meio de tudo isso, também consideramos nossas relações interpessoais, que envolve até mesmo a formação da nossa personalidade desde criança. Vamos nos relacionar com aquelas pessoas que nos trazem satisfação ou que de alguma forma nos fazem dispensar uma carga de agressividade. E isso acontece. Tudo isso por conta daquilo que vivemos lá com o peito materno e que foi se estendendo para outras situações da realidade. Marcos, então você quer dizer que somente com a nossa relação do peito materno nós vamos espalhando para tudo aquilo mais que nós vivemos? Não necessariamente, mas que aqueles movimentos que nós tivemos lá com o peito também vão ser representativos para a nossa vida. Esse é um sinal de que a construção da personalidade na infância vai além daquelas propostas por Freud com as fases do desenvolvimento psicossexual. Tem outros elementos que nós também precisamos observar.
Alguns autores até mesmo consideram que a relação inicial com o peito é representativa e significativa para o desenvolvimento dessa personalidade. Envolve a carga agressiva ou então a carga amorosa, envolve depois a relação com a mãe, a troca com a realidade, tudo isso vai fazendo parte de quem nós seremos, que é o que nós chamamos de self. É um aprendizado inicial que influencia depois a vida toda. A perda do vínculo da mãe, por exemplo, né? A mãe que se movimenta, que às vezes ela está ali, que às vezes ela não está, isso é fundamental para a criança aprender a lidar com a realidade e com a angústia por si mesma. É um movimento que a criança faz para olhar para si. Se essa mãe, como aquele peito, né, suprisse tudo dessa criança, ela não teria a possibilidade de olhar para si. Dessa forma, a criança aprende a lidar com a ansiedade e também entende que precisa se movimentar para buscar outros objetos que a ajudem a sobreviver. Percebe a importância desse movimento de lá de trás na formação da nossa personalidade e também nas nossas relações objetais? Um dos autores que podemos trazer seria Heinz Kohut, um médico austríaco que fez uma análise interessante de um grupo de pessoas e cita que até mesmo o narcisismo ortodoxo, que é aquele trazido por Freud, precisaria ser repensado. Para ele, a construção da personalidade viria além do direcionamento da libido para si, mas sim de uma movimentação de preferência de si a partir dos outros objetos, como o próprio peito. A relação objetal surge a partir daquilo que vem de fora, dos primeiros movimentos da vida. Ou seja, mesmo que a criança tenha uma relação mais impactante consigo mesma, ela se relaciona com o ambiente, se relaciona com aquilo que está fora e vai começando a aprender a viver nesse ambiente. A partir de tudo isso, vamos para uma discussão. Por que é tão importante entender as nossas relações objetais? Para que a gente consiga compreender o motivo pelo qual aquilo que vem de fora nos afeta. Quando falamos, por exemplo, que uma pessoa nos irrita, estamos direcionando uma catexia para esse objeto, o qual nos causa um certo desconforto. Agora, será que é essa pessoa que nos irrita ou somos nós que nos irritamos com essa pessoa? Uma vez que estamos mais conectados com a gente mesmo e que conseguimos de alguma maneira lidar com o que vem da realidade, também conseguimos estabelecer uma relação diferente com aquilo que vem de fora. Aquele peito que ora era excessivo, ora era faltante, fazia com que a criança aprendesse a reagir a ele. Mas aqui também precisamos levar em consideração que é o movimento da criança em relação ao peito que precisa ser considerado. Portanto, por mais que falemos das outras pessoas, que possamos encontrar pessoas que realmente nos afetam e elas têm suas razões para serem dessa forma, temos que considerar que precisamos olhar muito mais para nós mesmos do que para as outras pessoas. Eu preciso me entender em relação ao meu self para também compreender como reajo em relação aos outros objetos. As relações objetais hoje são muito importantes. Precisamos do outro para nos reconhecermos e precisamos enxergar o outro para que a gente possa se enxergar também. Acontece que também precisamos entender que carga libidinal estamos depositando nesse outro. O outro tem a sua forma de ser e eu não posso me aprisionar ao outro como forma de existir. Assim como um bebê, ele também é empurrado a não se aprisionar ao peito como forma de existir. Ele precisa demonstrar aquilo que ele está sentindo para esse peito, precisa brigar com esse peito e ora ele precisa amar esse peito. Ou seja, esse bebê ele precisa, logicamente, no contexto aqui, olhando mais para o adulto nesse caso, o bebê não teria essa compreensão, mas o bebê precisa aprender a lidar com esse peito e precisa também saber que ele pode amar e odiar esse peito ao mesmo tempo. Né? O que precisamos fazer no setting é entender como nós estamos reagindo a esse outro, como um bebê que reage ao peito. Vivemos numa era em que as pessoas vivem muito mais distantes, mesmo estando próximas. Seja você uma pessoa sinestésica, auditiva ou visual, a relação objetal está mudando. E nós também estamos mudando a nossa forma de nos relacionarmos. Passamos a olhar muito mais para nós e para as nossas ações e atitudes quando deixamos de olhar para o outro e depositar nesse outro a responsabilidade pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa realidade, pelas nossas ações. No contexto clínico, o outro está em mim na medida em que eu entenda o quanto de catexia eu deposito para esta relação. É por isso que, se você quer se conhecer mais, observe mais como você se relaciona
com esses objetos da sua realidade, seja atividades, pessoas ou coisas. E por que nós nos relacionamos? Para satisfação. Exatamente isso, nós nos satisfazemos a partir do outro, seja por falta, seja por agressividade ou pelo que for. Temos uma relação com o outro e isso nos faz vivermos, continuarmos a nossa vida de alguma forma. Gostou desse assunto? Então curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e conta aqui pra gente nos comentários. O que você pensa sobre esse assunto? Como é que seria a sua vida sem esse outro? Aqui você não precisa comentar quem, tá? Mas pode pensar naquela pessoa que você desejar. Escreva aqui como é que seria a sua vida sem essa outra pessoa. Seria bom ou ruim? Mas saiba que por trás dessa questão tem o seguinte: como é que você está se relacionando com essa pessoa? Isso é um ponto mais importante aqui numa análise quando a gente traz pra gente. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!